Axé, pessoal, bom dia, que Fá abençoe a todos. Mais um Ó Dia aqui no nosso encontro das 6h52 no nosso clube. Espero que todos vocês estejam bem, que esse seja o início dessa semana, o início do mês e o início do ano, né, para nós que somos do IFA. Axé, que Fá abençoe a todos. Axé, pessoal. Quando vocês estiverem tendo problemas de entrar aqui na live e não estiver com som, saia da live e entre novamente, que normalmente isso resolve. Axé, bom dia, bom dia. Que Fá abençoe a todos. Bom dia. Axé, que Fá abençoe. E o nosso tema da live de hoje é sobre a questão de Ori. Semana passada falamos sobre Ori e hoje vamos continuar explicando sobre a relação do Ori, que é a divindade mais importante que nós possamos combinar, podemos estar em equilíbrio. Então, sem o apoio do nosso Ori, nada aqui na Terra se torna existente, porque Ifá fala que sem o apoio do nosso Ori, nenhum outro orixá pode nos apoiar. Então, bom dia, que Fá abençoe. Bom dia, Dona Vera, o Boató Surei Orefum. Não, ainda não sacamos o nosso Odu. Vamos verificar a data direitinho para a sacada do Odu. Normalmente a gente espera a vinda do Odu do ano para a gente descobrir isso. Axé. Bom dia, que Fá abençoe. Axé. E hoje vamos falar sobre Ori e principalmente sobre necessidade de aprovação, que isso é um bloqueio que a maioria das pessoas tem, que é a necessidade da aprovação das coisas de uma outra pessoa para muitas vezes se sentir bem. Na realidade, eu ainda estou aprendendo a tocar as flautas, né? E eu sempre venho tocar esse tipo de flauta aqui, que ela é uma flauta mais simples, mais fácil, digamos, para quem está aprendendo, porque ela já faz um som muito legal, veja só. Então, essa daqui é a flauta nativa, que é uma flauta que eu já estou acostumado a tocar. Agora, essas flautas aqui eu ainda não sei tocar, estou aprendendo. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade, que é a emburcadura. Então, hoje, para quebrar a necessidade de aprovação, vim aqui tocar elas mesmo se só saísse ruim, se saísse falhado. Porque a gente tem uma necessidade de aprovação das outras pessoas. E isso é uma questão de química do próprio Ori. Então a gente não tem medo, na verdade, de fazer as coisas. A gente não tem medo mas sim tem medo de falhar. Muitas pessoas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. Então isso tudo são químicas que está dentro da nossa cabeça e que isso faz parte do nosso sistema e principalmente faz parte da forma que nós fomos criados. A forma que os nossos ancestrais nos criaram. Devido ao nosso pai, a nossa mãe, nosso avô, nosso bisavô, professores de escola, todas as pessoas que estiveram na nossa infância são responsáveis pela a configuração básica ali do nosso Ori. Então, muitas coisas são instaladas quando a gente é novo, né? Ainda é novo, e isso fica ali impregnado na nossa vida. Por exemplo, quantas pessoas ouviram aí, quando era mais jovem, que depois que comer, se toma banho, pode ter uma indigestão e pode morrer, né? Quantas pessoas falam que não pode deixar o chinelo virado, são crenças, né? Que na realidade são reservas mentais, são coisas que a gente vai colocando na nossa cabeça e aquilo ali vai se tornando uma verdade. Então, por exemplo, não tem problema nenhum você terminar de almoçar ou de jantar
e tomar banho, mas os antigos falavam que era perigoso ter uma congestão e você morrer. Então, é perigoso, você vai fazer uma maratona, vai nadar ali 3 quilômetros depois que você almoçou. Aí você pode ter uma congestão, ter um piripaque e morrer, mas porque você está tomando banho, você não está se esforçando, né? Você não está se exercitando no banho ali. Então, tem muitas coisas na nossa vida que são reservas mentais que foram colocadas. E essas coisas colocadas foram colocadas normalmente na nossa infância, do 0 até os 9, 10 anos, que é quando está formando toda a questão da personalidade. Daniel, sim, esse daqui é uma flauta transversal. Na realidade, as flautas mais difíceis que existe para tocar são as flautas Bansuri, que são as flautas indianas, que esse é meu foco. Só que quando a gente tem um foco lá na frente, a gente tem que começar pequeno. Por isso que eu comecei com as flautas nativas e estou evoluindo. Essa daqui, por exemplo, é uma flauta estilo Bansuri, indiana. Olha o tamanho dela. Ela tem quase 1 metro. Essa daqui foi eu mesmo que fiz. Essa daqui é uma flauta que eu mesmo fiz de cano de PVC, de 32 milímetros, mas já é uma flauta com um grau de dificuldade muito mais alto. Então a gente vai começando com as mais simples para um dia estar tocando essa daqui. Vê como é difícil? Porque ela é bem grave. Mas enfim, axé, que vocês, né, não tenham essa necessidade de aprovação, que o ori, né, de todos vocês sejam abençoados e não fique tendo que ter necessidade de aprovação de outras pessoas para o crescimento. Então, axé, que Fá abençoe todos vocês no dia de hoje e vamos para a nossa live entendendo as questões do ori e dos boicotes que nós mesmos fazemos no nosso ori. Dentro da questão de ori, que as pessoas têm que entender é que o orixá, ele é maravilhoso e é poderoso. Tanto o Ifá quanto qualquer orixá é poderoso e tem o poder de mudar a vida de um ser humano completamente. Mas se o ori desta pessoa não estiver em equilíbrio e não estiver abençoando ela, o orixá não tem condições de mexer com esta pessoa. Tudo é um acesso. Imagine que se o seu computador ele está travado, a gente não consegue acessar. Então a gente tem que destravar o nosso ori para que as outras energias possam acessar. Então, dentro da concepção de ori, nós temos ori Odê, né, que é o mais conhecido, e ori Num. Ori Num, ori Odê e ori Num. E conta uma grande briga entre ori Odê e ori Num quando os dois foram consultar Ifá na colina para vir para a terra, e aí fala que ori Num, que era a cabeça interna, ela reivindicava ser a mais velha de todos. E aí ori Odê disse que não, ela seria a cabeça mais velha de todas. E aí estava essa briga. Ori Odê e ori Num. Nós temos ori Odê, que é a nossa cabeça física, né? Que é onde serve de suporte para as obrigações, onde a gente recebe as intuições. Mas digamos que dentro da nossa cabeça tem uma outra cabeça, que é a cabeça interna, que é ori Num, que é a nossa consciência interna, que é isso que vem com a missão na Terra de passar pelo destino, que está inserido em ori Odê, dentro de ori Num. Então, veja a complexidade que é a cabeça nossa dos seres humanos e aquilo que a gente veio fazer. Ori Num, ele já tem a sua missão restabelecida. Só que quando ele entra em contato através da dualidade ori Odê, ori Num, aí que começa o grande problema. Que aí nós temos as energias positivas ou negativas, onde nós falamos hemisfério esquerdo e direito. Neste caso, não estou falando de hemisfério esquerdo e direito do cérebro, mas sim a toda a sua complexidade. Mas dentro da questão da dualidade, onde nós temos o positivo e o negativo, esse próprio ori, ele fica brigando. É por isso que muitas vezes as pessoas estão, muitas vezes não, a maioria das pessoas nos dias de hoje, que é um momento onde nós temos tanta informação, é um momento onde as pessoas mais estão doentes e mais estão perdidas. E doentes, que eu digo, não é doença física só, mas sim doenças emocionais e doenças espirituais. E tudo isso vem através do nosso ori, da nossa percepção.
porque a gente vai atraindo as energias. Nós somos seres espirituais, seres energéticos e que emitimos uma frequência. E essa frequência que sai de nós, ela bate em outras frequências e vai ressoar para nós novamente. Então, nós temos que sempre nos policiar com as pessoas que nós andamos, os ambientes que nós entramos, porque tudo é energia. E nós vamos nos contaminando com essas energias, tanto energias externas quanto muitas vezes energias internas. Porque tem pessoas que da hora que levanta da cama, a hora que vai dormir, só sabe reclamar da vida, só sabe falar mal dos outros. Isso é um de algum poderoso, tá? Que vai fazer aquela pessoa sempre ficar naquilo, tá? Vai tendo perdas, fofoca, intrigas. Então todas essas coisas são químicas cerebrais que estão no nosso ori e que nós temos que aprender a equilibrar e controlar. O culto a Ifá, o culto aos orixás, se vocês pegarem as histórias dos orixás, eles tiveram uma história humana, seres viventes na Terra. Tem a parte dos orixás, onde é energia espiritual, e tem as histórias que relata para a humanidade a vivência dos orixás aqui na Terra. E nós observamos nessas histórias que todos os orixás tiveram grandes falhas, porque estava na sua fase humana. Então é comum a gente falhar muito. Então os orixás sempre deixam esses aprendizados. Nós podemos e devemos falhar. A gente só não pode ficar falhando sempre naquela mesma coisa, porque significa que você não está aprendendo. A partir da hora que você erra, corrige a rota para não errar mais, aí sim você está crescendo. Agora, se você sempre está cometendo aquele mesmo erro, isso é um grande problema. Babá, podemos pedir que Ori não abençoe a nossa cabeça? Sim, Orim é cantiga, tá? Quando a gente vai cantar para os orixás, isso chama Orim. Quando tira o N e vira só Ori, aí nós estamos falando do Ori mesmo. Axé. Sim, sempre pela manhã nós temos que acordar. A primeira hora, a primeira menção, que é a primeira hora do dia, ela é a hora mais importante do dia. Se você começa a sua primeira hora ruim, xingando, brigando, esperneando, teoricamente você já está começando o seu dia ruim. Então, uma coisa que eu sempre explico aqui até para vocês, que tem algumas práticas que nós podemos fazer pela manhã ou até antes de dormir, porque na realidade o nosso dia começa na noite anterior, tá? O nosso dia ele começa na noite anterior e é por isso que é importante ir dormir e não ficar carregando situações. Ficar carregando situações que passaram, brigas, confusões. O certo é resolver aquilo ali antes de você ir dormir. Porque quando você vai dormir, a luta continua, na verdade, dentro do espiritual. E aí muitas pessoas vão aí dormir ali com angústia, mal, brigou, assim, o seu cônjuge não resolveu e fica ali, cada um para um lado, e isso acaba sendo um problema. Porque quando você vai dormir, descansar, muitos vão ficar ruminando aquelas informações durante a noite toda. E isso vai fechando o seu campo de energia. Então não adianta só você ser um devoto de orixá, ir lá na Umbanda, tomar o seu passe, fazer os seus tratamentos, fazer o que você quiser, se você não se policiar em você mesmo, que a coisa mais importante da Terra é você. Então você tem que equilibrar as suas energias, porque você é a mudança do externo. Então se você está no meio de pessoas negativas e você continua ali com essas negatividades, isso não vai mudar nada, só vai trazer mais problemas. Babá, como o nosso Ori fortalecido e em equilíbrio, podemos evitar doenças físicas? Bom, é da mesma coisa, você estando com um Ori equilibrado, legal, imagine que a sua imunidade espiritual vai estar alta. Se a sua imunidade espiritual vai estar alta, as doenças também não vão chegar, né? É diferente quando a gente fala de doenças simples, como uma gripe que está no ar, do que uma doença mesmo, por exemplo, um câncer, né? São princípios de ativação no Orum diferente, né? O câncer
muitas das vezes ele primeiro tem que ser gerado lá no Orum para depois ele ser materializado aqui na Terra. E normalmente quando a gente identifica isso é através do comportamental. Existem pessoas que já têm uma tendência devido à genética, tá? Devido aos ancestrais, até porque se não tivesse essa questão genética, Ifá estaria errado nas suas explicações, porque ele fala que a gente herda até 7 gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe, e dentro dessa loteria espiritual a gente recebe essas energias, e fora isso, os nossos pensamentos é o que também vai conduzir a ter doenças ou não. Axé. Então é isso aí, Scarpim. Fala que a paz e a luz permaneça sempre conosco. Axé. Por exemplo, uma das técnicas simples que eu posso explicar aqui para vocês, inclusive, isso ajuda até para a memória, né? Para a pessoa ficar mais ativo. Nós não sabemos respirar, tá? E quando eu falo nós, eu também. Nós não sabemos fazer a respiração. Se nós não fazemos a respiração direito, imagine que um carro, mesmo ele estando regulado, para ele estar bem regulado, ele tem que ter a queima e tem que ter entrada de oxigênio. Então, quanto mais entra o oxigênio, mais tem uma explosão dentro daquele motor. Quanto mais oxigênio você tem, mais explosão você vai ter no seu ori. Porque você vai estar ativando áreas do seu ori que normalmente não é ativada. Por quê? Porque a gente não sabe respirar, então a gente não está oxigenando o nosso ori da forma correta. Então uma coisa que eu ensino para vocês, que é muito bom para ativar o ori, que é uma macumbinha gourmet simples e que todos podem fazer e vai sentir a energia antes de dormir, tá? Relaxa, pense em coisas boas, se desconecte dessas coisas negativas, tudo, e faça essa respiração. Você vai fechar essa narina, tá? E vai respirar 10 vezes e soltar pela boca, de forma bem profunda. 10 vezes de um lado e 10 vezes do outro, tá? Alguns, só de fazer isso, já pode até ficar meio zonzo, tá? Porque vai estar dando uma alta oxigenada no seu ori, no seu cérebro. Babá, bom dia, sua benção. Com o ori diariamente cuidado, conseguimos evitar cargas negativas, feitiços e etc. Vindo de um lugar, pessoa? Se você está com seu ori forte, ali sua imunidade espiritual bem alta, sim, você pode evitar cargas. Digamos que alguns vestígios sempre pode pegar, mas se você está com o seu espiritual ali forte, você vai entender. Até aqui na casa, gente, eu gostaria de deixar bem claro, eu não tenho aqui a visão de ter filhos de santo. Porque eu não sou pai de santo para ficar cuidando de filho, tá? Filho, a gente imagina que é filho pequeno, que tem necessidades especiais. A criança você é obrigada a cuidar. Dar banho, limpar o bumbum dele, porque ele não sabe limpar, guiar ele. Eu quero ser um guiador, mas não de crianças, tá? Então tem pessoas que, na verdade, não entendem isso, a liberdade. Então, pelo menos aqui no Instituto, eu prego essa questão da liberdade, da pessoa se desenvolver, da pessoa crescer, para que ela possa ter condições de cuidar da vida dela, sem ter uma babá que fique ali toda hora falando, nossa, você está fazendo isso, está fazendo aquilo errado. É por isso que aqui na casa eu considero membros. E é por isso que às vezes tem pessoas, eu vou pegar muito forte nessa questão agora, desses bloqueios, principalmente de ori, porque acontece muito aí de homem de 40, 45 anos, 50 anos, que eles não querem ser liderados. Eles não querem ter essa liderança, não querem entender o que é ser um membro para crescer na vida e crescer na vida de outras pessoas. Porque o axé que você armazena através da sua própria energia, as pessoas que chegam na sua volta vai receber isso. Mas tem aquelas pessoas que elas querem ainda, né, que fique passando a mão na cabeça, que fique ali, olha, é assim, é daquele jeito. Não existe pessoas aqui na casa que fiquem sem respostas, mas tem que entender que o nosso tempo ele é muito precioso também. E devido a isso, tem pessoas que têm uma carência, que elas querem ali toda hora tá falando com a pessoa, querem estar aqui, tá enfiado, e não é esse o conceito. Porque o conceito é a gente crescer, se desenvolver, para desenvolver a vida de outras pessoas também. Então, axé, que Fá abençoe,
E aqui na casa, né, todos que forem um dia entrar aqui, tem que entender que aqui nós não temos filhos de santo. Nós temos membros espirituais para entender o conceito, entender a filosofia, para que esta filosofia de vida mude a sua vida e mude a vida de quem está do lado. Por isso que a gente não tem mais tempo agora de ficar com essas questões de bloqueios, necessidade de aprovação. É muito simples. Quando a gente começa a perceber determinadas ações em algumas pessoas, a gente começa a fazer algumas perguntas, como a criação, se teve pai, se não teve mãe. A gente pega ali os bloqueios para começar a tratar, mas tem pessoas que não querem tratar isso. Elas querem continuar sendo vítimas, e isso é um grande problema. Então, esta live se trata para que a gente trabalhe a nossa necessidade de aprovação de outras pessoas, tá? Axé. Então, Olodumare, Deus já nos aprovou, nós estamos na Terra, não é uma vida, já vindo inúmeras vidas. Só que devido a essa necessidade de aprovação que nós temos, que tem a ver com a forma que nós fomos criados, isso acaba gerando inúmeros bloqueios na nossa vida e que isso vai também atrapalhar os seus resultados. Você como homem, como pai de família, você como mulher, você como profissional, tudo isso vai afetar. Por isso que mesmo que você não queira cuidar dos orixás, não tem problema. Não quer cuidar do Ifá, não quer cuidar dos orixás, não tem problema. Mas você precisa e necessita cuidar do seu ori, porque sem o seu ori, nada acontece. Se as pessoas entendessem o conceito de ori e começassem a cuidar da própria vida, muita coisa já mudaria, porque isso é o que os orixás também nos ensinam. As histórias têm orixás que saíram em peregrinação para cuidar da própria vida, largou tudo e foi cuidar da própria vida para que pudesse adquirir as suas experiências na Terra. Axé, 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 que Fá abençoe. O Boató, Érica, que Fá abençoe. Beijo. Babá, todo câncer vem de situação ancestral? Não, tem câncer que vem de uma questão genética, a pessoa já tem a predisposição daquilo, mas vem também da questão de ancestralidade. E o câncer, o que ele é? Na realidade, todo dia, não se assustem com isso, mas todo dia nós vencemos algum câncer dentro de nós, todos os dias. As nossas células trabalham para destruir alguma célula cancerígena. Então, todo dia pode ter uma mutação. O que é o câncer? Ele é uma mutação em uma célula e essa mutação começa a crescer e se desenvolver, tá? E normalmente isso daí, quando tem uma visão espiritual, vem através do energético. Um exemplo, aquela energia vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que gera uma mutação ali e aquilo começa a se desenvolver. Então tem muitas pessoas que ficam guardando ressentimentos, ficam guardando mágoas, ficam carregando situações de passado. Isso daí é um excelente remédio para que você possa ter problemas no futuro de um câncer, de um problema desse tipo. Por isso que o mais importante é a gente fazer a nossa higiene mental. Pode parecer simples, mas 5 minutinhos que você tira antes de dormir, tem gente que fica rezando 2, 3, 4, 5 horas no dia. Aí quando sai é fofoqueiro, é intrigueiro, briga com todo mundo. Essas rezas não adiantou para nada. É preferível você se conectar 5 minutinhos ali com o seu espiritual, tá? E se policiar no seu comportamento do dia a dia, do que às vezes rezar 4 horas e continuar tendo comportamentos errados. Isso também não vai resolver. Só Ebó que tira a demanda ou a nossa energia positiva funciona também? A energia positiva funciona também, mas tem que ver se o que é essa sua energia positiva, né? É óbvio que Ebó dentro do Ifá é o que fala que sempre vai transmutar as energias. O que movimenta a vida é Ebó, não é iniciações, é Ebó, porque o Ebó ele transmuta aquela energia que está de momento e ele vai trazer o equilíbrio para que você possa passar por um período de tempo. Em outras palavras, para que vocês possam entender, um exemplo, quando nós vamos na Umbanda e tomamos um passe de uma entidade, imagine que você tomou um banho de chuveiro. Ou seja, você sai dali limpinho, cheirosinho. Dependendo do que você faz nesse mesmo dia, você já vai estar suado e sujo, precisa de um novo banho. Ou até mesmo se você não fez nada, aquele banho que você tomou hoje, você consegue ficar um dia sem tomar banho, até uns 2 dias aí sem tomar banho,
mas depois precisa tomar banho. Agora, quando nós fazemos um ebó dentro do Ifá, imagine que nós instalamos na sua cabeça uma caixa d'água de 2.000 litros cheio de água, aonde você vai tomando banho todo dia ali um pouquinho, todo dia um pouquinho. Se você usar muito, acaba rápido. Se você usar de forma normal, 2.000 litros você consegue tomar banho durante muito tempo. Ou seja, um ebó, ele dura no mínimo aí aproximadamente de 1 mês até 4, 5 meses. Aquela energia, ela fica agindo no seu campo de energia. Além de estar agindo no seu campo de energia, ele vai mudando os potenciais, ele vai mudando até a sua consciência. Um exemplo, a pessoa toma um passe, mas a pessoa é chata, é briguenta, é encrenqueira, e aí ela toma esse passe e vai embora e ela continua sendo a mesma pessoa. Agora imagine uma pessoa que ela só toma um banho uma vez por semana a cada 15 dias, ou na pandemia não estava nem dando tempo de tomar banho, e aí ela começa a tomar banho todo dia. Ela começa a perceber diferenças no sentido da sua própria percepção, aonde às vezes ela tem comportamentos que ela não percebe e ela vai começar a perceber. E quando ela começa a perceber isso, ela vai mudar isso na sua vida. E quando começa a mudar essa questão comportamental, é o que efetivamente vai nos trazer progresso. Tudo tem a ver com a nossa conduta. Então é por isso que eu não fico ensinando macumbinha gourmet, porque na realidade tudo que eu ensino é muito mais que uma macumbinha gourmet. São ensinamentos que, se aplicar para a vida, né, tudo começa a funcionar independente da macumbinha gourmet. É lógico que o ebó, ele transmuta as energias e coloca a casa em ordem. O the best seria que qualquer pessoa fizesse ebó a cada 3 meses. Se você fizer ebó em 3 meses e entender aquilo, não tem como você não se desenvolver dentro daquilo que você está buscando, tá? Axé. Essa situação que o senhor abordou de idade cronológica e mente, Ori é complicado mesmo. Sim, até essa questão de Ori-Odê e Ori-Onum é uma briga entre Ori-Odê, que é a nossa cabeça física, falando que ela é mais velha do que Ori-Num, que é a nossa cabeça interna, que seria ele que vem aqui, que é o chip que está colocado na nossa máquina para que tudo funcione. Então, a máquina, né, ela fala que ela é mais velha do que o chip de Deus que foi instalado. Então, a treta já começa aí. A gente começa a brigar com a gente mesmo. É por isso que de manhã, às vezes, uma pessoa ela quer uma coisa e à noite ela já quer outra coisa. Então, isso acaba sendo bem complicado. E como melhorar tudo isso? É tendo conhecimentos, tendo percepção das situações espirituais, se policiando nos seus pensamentos, cultuando o seu Ori. Então tem coisas simples que a gente faz, como a respiração, que eu expliquei para vocês, aonde você respira 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, soltando pela boca, tá? Muitas pessoas podem ficar até zonza por conta disso. Tem pessoas que vai dormir instantaneamente, tem gente que vai ativar, porque você deu uma auto-oxigenada no seu cérebro, no seu Ori também, tá? Uma outra coisa que pode se fazer, que é muito bom, você pegar um copo de água, colocar na sua cabeceira da cama, rezar aquela água pedindo para que os orixás, para que o seu próprio Ori te traga tudo aquilo que você precisa, que aquela água ela se torne uma água abençoada, deixa aquela água coberta, vai dormir. No dia seguinte, pela manhã, primeira coisa, abençoa seu Ori, abençoa seu dia e bebe aquela água. Né? A água, ela se torna, Ogum se torna medicação. Tá? É remédio. Axé, vamos lá. Essas... Axé, babá. 50 anos com mente de 13 anos. Isso acontece muito. Isso são bloqueios. São bloqueios, né, que são colocados. Às vezes... quando a gente vê algumas situações de pessoas, a gente começa a ver se essa pessoa teve pai, se essa pessoa teve mãe, porque quando falta esse mentor também, fica uma lacuna. Então é melhor ter, bom ou ruim, não importa, é melhor ter do que não ter, porque senão fica com a falta desse mentor. E quando um homem, ele cresce com a falta, por exemplo, de um pai, um mentor para substituir esse pai. Por exemplo, se teve um avô ou teve um padrasto que substituiu a figura paterna, isso é muito bom, melhor do que não ter.
Mas quando o homem cresce sem a figura paterna, ele pode ter alguns problemas, porque ele não teve o mentor, tá? E isso pode trazer várias carências e vários bloqueios. E na mulher, a mesma coisa. A mulher que ela não teve uma criação de pai, por exemplo, ela pode crescer mais fraca, no sentido até com as questões de relacionamentos, ou poder ter relacionamentos abusivos. Porque como ela não teve muitas vezes essa visão de mentor, ela não teve essa energia dentro da casa, às vezes, para perceber e ter a visão das coisas. Então é muito comum mulheres, quando não têm essa visão de pai, serem mulheres submissas, tá? Quando quebra isso, vira o terror na terra, no sentido de ir lá fazer e acontecer e não ter dependência de ninguém. Mas quando gera um bloqueio, traz alguns sintomas. No futuro eu vou trazer alguns sintomas que a gente pode ter no dia a dia que está ligado a alguns bloqueios e situações que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, da percepção de Ori. Por isso que eu falo que se o nosso Ori não abençoar, nenhum orixá abençoa. Isso é o ditado mais popular dentro dos orixás. Oriburu Kossi Orixá. Que em cabeça ruim não vem orixá. Então se a nossa frequência não estiver de acordo, as energias também não serão ativadas. Criação, educação, vivência, etc. tem influência sobre nossa vida? Na realidade, tudo isso é a nossa vida. Isso influencia em tudo, tá? A criança, até os 7 anos, 8 anos de idade, ela ainda tem os domínios sobre os pais. Depois disso, não tem mais, tá? E aí, vocês têm que rezar para ter inserido os princípios corretos ali, porque a criança, quando ela for inserida os princípios corretos, mesmo que ela desande um pouco na vida dela, ela volta para os princípios. Agora, quando não tem isso, aí tem que gastar muito com treinamento, tá? Para poder recuperar o tempo perdido. Entre aspas, não se recupera o tempo perdido. Na verdade, você tem que ativar para você ter um futuro diferente. É a mesma coisa, eu posso dizer por mim, eu estudei em escola pública e quando eu fiz 1 ano de cursinho, eu estava tão dedicado ali àquele cursinho que na minha visão, aquele 1 ano de cursinho valeu por todos os anos que eu estava na escola estudando, porque ali eu queria realmente algo e eu estudei aquilo. E aí a minha mente ele abriu para as questões de estudo, coisa que no colégio eu não tinha. E aí depois eu fui descobrir que isso era um bloqueio de aprendizado. E aí a gente vai desbloqueando para que possa aquilo ali que seja algo que te atrapalhe, aquilo ali se tornar positivo e fazer um crescimento. Então, aquilo que às vezes levou 10 anos para a gente fazer, nós conseguimos em 1 ano, 2 anos, modificar aquilo, desde que saiba a forma correta e esteja conectado também com as pessoas corretas. Então isso é muito importante também. Babá, a água pode trazer o câncer? Com toda certeza. A água, ela é vida, né? No entanto que nós temos mais de 70% de água no nosso corpo, mais de 70% de água no planeta. A água, ele é o elemento essencial à vida. Então, sem a água, nada acontece. E a mágoa, o que ela é? É a água parada. A água parada, tudo que fica parado, estraga. Se você pega um carro zero e ele fica na garagem 5 anos, 10 anos parado sem ligar, aquele carro zero ele estraga. Então tem coisas que precisam ser movimentadas. Então a água ela tá ligado com as nossas emoções. Então nós temos que trabalhar as nossas emoções. Por isso que tem pessoas que têm um emocional ali abalado, péssimo, e isso pode trazer doenças, não só câncer, mas outros tipos de doenças, tá? As doenças emocionais, psicossomáticas, isso tudo são energias, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, isso são tudo energias espirituais, que é o que mais está assolando a humanidade nos dias de hoje. Se a gente pega os nossos ancestrais, né, os nossos avós ali, eles não tinham problema com isso, porque são novas energias. O planeta naquela época não estava com um tipo de sutileza diferente que está hoje. Então hoje o planeta está um pouco mais sutil
E essas energias espirituais nós também sentimos de forma diferente. Então, da mesma forma que nós estamos num momento aonde nós temos muitas informações para o nosso crescimento, é um momento onde a humanidade está mais perdida e mais desconectada. Axé. Sim, essa necessidade de aprovação é algo muito complicado. Eu tinha esse bloqueio até 2017. Até 2017 eu tinha necessidade de aprovação. Olha, isso é um terror na nossa vida. Tudo que a gente quer fazer, a gente quer mostrar para o outro para ver se ficou legal. Então isso é muito, muito bom. Então essa necessidade de aprovação, ela vai tirar muitos dos seus momentos felizes da vida. Porque às vezes você fica pensando na visão do que os outros vão achar e não faz aquilo que você tem que fazer. Então isso é muito complicado. Axé, axé, bom dia. Que Fá abençoe. Todos precisam de uma necessidade de aprovação. Todos que estão bloqueados, né? Porque quando você está desbloqueado, você não precisa dessa necessidade de aprovação. É isso que eu estou querendo dizer, né, nessa live de hoje. Só que é fácil você conseguir quebrar isso? Não, porque você está há muitos anos já fazendo isso. Então não é da noite para o dia. E é isso que acontece também dentro dos orixás. As pessoas querem o milagre, que é a macumbinha gourmet ali para resolver as coisas, né? Ela quer que ensine ali, ó, você pega uma vela, você faz isso, passa isso na vela, mentaliza isso, pede isso que amanhã você vai ter aquilo. Então as pessoas têm que quebrar esta visão, né, de ter as coisas fáceis, de ter as energias. Tudo é um processo, a vida é um processo. Então se você não entender o processo que é a sua vida, não tem como você fazer as coisas de uma forma rápida, desta forma, no sentido de que acende a vela, amanhã um milagre aconteceu. Não estou falando que os milagres não existem, só que você tem que ser um milagre na sua vida. Então é muito melhor você ir lá, entender os mecanismos, por exemplo, da prosperidade, para que você queira ou chegue na sua prosperidade, entenda o caminho da riqueza, do dinheiro, da prosperidade, entenda como crescer isso, do que você ficar lá só querendo fazer uma macumbinha gourmet, acendendo a vela todo dia e jogar na Mega Sena toda semana, né? Então aquele que fica jogando na Mega Sena é mais ou menos isso, é pensando que um dia pode chegar aquela macumbinha gourmet ali na vida, um milagre, eu tô jogando toda semana, um dia eu ganho. Né? Se a gente for ver a estatística disso acontecer, meu Deus do céu, né? Ninguém mais jogaria. E outra coisa, como a prosperidade ela também está pautada na sua consciência, em a pessoa carregar a prosperidade ou não, é muito simples. Esses dados é só você entrar na internet, é só você colocar ex-milionários da Mega Sena. Todos eles, a grande maioria hoje, está pior do que quando ganharam, tá? Lembrando novamente que a prosperidade não tem a ver com dinheiro, tá? Porque se você não tem aquele axé em você, você não consegue manter e não consegue crescer. É por isso que o conceito dos orixás é a gente entender a própria Terra, o próprio planeta Terra como uma grande mãe. E nós andamos sobre a Terra, e a Terra ela é fêmea. E uma semente que joga na terra, ela germina. Porém, tem pessoas que só estão andando em terra que é infértil. E às vezes você precisa peregrinar um pouco mais para encontrar uma terra fértil. E isso que é o chamado aqui do nosso clube. É a gente ativar coisas no nosso ori, ativar informações e entender que nós somos filhos dos deuses, nós somos filhos dos orixás, nós somos filhos da deidade. E como nós somos filhos dos orixás, por isso que fala, você é filho de Ogum, você é filho de Iemanjá, você é filho de Oxóssi. Se nós jogarmos para o Papa Católico, ele vai ser filho de alguma energia, porque no seu DNA espiritual, ele descende de alguma família de orixá, alguma família real. Isso é energia. Agora, se a gente começa a mudar o pensamento, se eu sou filho dos orixás, e se os orixás são deuses, e eu estou na terra, eu sou um semideus encarnado, porque eu sou filho dos deuses. Então tudo vai da sua percepção. Então tem pessoas que um outro
bloqueio muito grande é o vitimismo. Então tem pessoas que gostam de ser vítimas, tudo ela se vitimiza. Isso também é um grande bloqueio. Então entenda que existem bloqueios que já estão instalados em você desde a sua infância e que não adianta você ir para a igreja católica, ir para a igreja evangélica, ir para a Umbanda, ir para o Candomblé, ir para o Ifá, ir para o hinduísmo, ir para o budismo e não entender que precisa destravar você, precisa destravar a forma que você foi criado, a sua percepção. Só que, infelizmente, o que acontece na maioria das religiões? Coloca como se tivesse um Deus superior, que ele é onipresente, onipotente, que é real, mas coloca que todas as ações é através do espiritual. As ações acontecem no espiritual primeiro, mas com ativação nossa aqui na Terra, com o nosso movimento aqui na Terra, tá? Então, não vamos longe, na própria Bíblia fala que nós temos mais poderes do que os próprios anjos. E que na guerra entre o ser humano e o anjo, o próprio ser humano ele ganha. O que na própria Bíblia Sagrada está querendo dizer isso? É que a gente não entende o poder que nós viemos. Nós não entendemos a missão que nós viemos. E a gente faz coisas errôneas com os próprios conceitos que a gente tem. Por isso que é importante cada vez mais a gente despertar o nosso ori. Né? Só de fazer essa respiração, meu Deus, isso já ajuda muito. Só para você entender como nós somos seres espirituais, nós somos seres matemáticos. O universo ele é matemático, todos nós temos uma hora, um dia, um mês, um ano. Nascemos numa hora, num mês, num dia, um ano. Nós vamos voltar numa hora, um mês, um dia, um ano. Hoje é um dia do mês, né? Em tal hora. Tudo é matemático. O universo ele é matemático. E dentro de nós, essa matemática ela também funciona. Então esse quebra-cabeça ele precisa ser montado. Por isso que a vida é um projeto. Para conseguir fazer esse quebra-cabeça montar, a gente tem que focar em coisas menores, em coisas mais simples, para ir se desenvolvendo e tá crescendo. É a mesma coisa que eu falei para vocês, da flauta Bansuri, que são as flautas mais difíceis que tem, que na realidade a pessoa na Índia ela tem que ser iniciada por um mestre, né? Para tocar o Bansuri leva alguns anos para o cara tá bom dentro do Bansuri. Só que se eu vou pegar o Bansuri direto para treinar, eu vou me desestimular devido à sua complexidade e vou desistir. Que é o que a maioria das pessoas fazem, desiste aí no meio dos processos. Por isso que a gente tem que focar em coisas palpáveis, começar da forma mais simples e depois ir evoluindo. Isso é em tudo aquilo que a gente vai fazer. Axé, pessoal. Verdade, os problemas emocionais também são fatores fortes para desenvolver o câncer, com toda certeza, porque é somatização. A maior parte de câncer que dá em mulher, principalmente câncer de mama, né, é que é um bolsão energético ali que fica somatizando, até que gera um problema. Então tem que realmente tomar muito cuidado. Pois é, não adianta rezar 24 horas por dia e ter péssimas condutas e maldade no coração e mente. É isso aí, axé. E nem ficar carregando pessoas também na mente. Isso é o mais importante. E tem que colocar um conceito que cada um tem a vida que merece. Quando a gente começa a utilizar isso pra gente, isso vale mais pra gente. Quando a gente começa a colocar que cada um tem a vida que merece, a gente vai procurar a vida que nós merecemos. Axé. 4 meses gira a energia de um ebó? De 1 a 4, 5 meses a energia de um ebó. O the best, na minha visão, é a cada 2, 3 meses fazer um ebó. Seria o melhor para estar com movimento na vida e sempre estar um passo à frente, tá? No seu caminho. Porém, nós fazemos ebó da hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos e continuamos dormindo fazendo ebó. A questão de karma, que é muito divulgado, o karma nada mais é do que queimar. Então, nós estamos aqui nessa live há quase 1 hora, queimando karmas. Ou seja, nós estamos respirando, nós estamos queimando karma. Ou seja, 1 hora de live pode ser muito proveitoso, porque é 1 hora que você está adquirindo conhecimento, mas lembre que é 1 hora a menos de vida que você tem. Então, nós temos que nos policiar o que a gente faz com as nossas horas
né, da nossa vida. Por isso que nós temos que estar sempre conectado com energias superiores, sempre estar se policiando nos nossos pensamentos, na nossa conduta e sempre estar progredindo, sempre estar nos ativando. Até os assuntos que eu quero trazer aqui para vocês não é motivacional, porque a motivação dura 5 minutos. A pessoa fica empolgada ali durante 5, 10, 15 minutos, daqui a pouco aquela empolgação ela vai embora. Então, a gente não pode ter só motivação. Motivação é motivo para ter ação, mas nós temos que ser ativados. Porque na hora que nós somos ativados, que liga o motor, aquilo ali perdura por tempos, tá? Então nós temos que ser seres ativacionais, ou seja, o motor está desligado, nós temos que ir lá fazer uma limpeza em tudo, virar a chave e ligar o motor, para que tudo funcione. E depois que você liga o motor e aprendeu a ligar esse motor, você aprende e aí consegue, né, fazer a máquina funcionar. Babá, cada ebó é passado através do jogo de Opelé e Fá? Sim. Né? O ebó ele vem através do Odu e Fá, no Opelé e Fá, ou no Iquim e Fá, ou através do Eren de Logum, jogo de búzios. Tá? São as 3 formas de consulta para que você possa apurar ali o Odu e saber o que precisa ser feito no seu caminho, de forma espiritual, energética, para que as suas coisas possam se desenvolver e crescer. Axé. Bom dia, sua bênção. A água de coco num balde com água pode ser feita em 15 dias para manter o ori e a aura em equilíbrio? Sim, pode fazer, não tem contraindicação, mas a água do coco num balde com água não, tá? Se você só vai fazer com a água do coco, você toma o seu banho de higiene, você pode até tomar banho com sabão de coco, aquele sabão de pedra de lavar roupa, que é muito bom, viu, gente? Pode tomar banho, que ajuda a descarregar. Tem o sabão da costa também, que é o sabão africano, só que esse sabão africano ele é trabalhado com outras coisas para que ele tenha uma funcionalidade. O sabão de coco, ele também ajuda a descarregar energias. Então você pode utilizar sabão de coco, aquele de pedra que o pessoal usa para lavar roupa, que é muito bom. Isso você pode usar até no seu dia a dia, que não tem contraindicação. E a água do coco seria o coco seco, o coco marrom, tá? Não o coco verde, é o coco marrom, porque ele já está seco e ele está maduro. Ou seja, aquela água está ali dentro, ela está com as ideias maduras ali para ativar. O coco verde é o conceito, ele ainda está verde, ele está imaturo. Então, se ele não está ainda com aquela maturidade, ele não vai trazer a maturidade para o seu ori. O conceito do coco é você, depois que você tomou seu banho de higiene, fura aquele coco, tá? Tem gente que não sabe abrir o coco olhando em cima, ele tem 3 olhinhos. Um desses olhinhos é bem molinho, tá? Que é onde tem a carne. Então pega uma faquinha ou uma chave de fenda, uma chave Phillips, você vai ali, fura esse coco. E aí você pode ou tirar essa água do coco, leva esse coco para o banheiro, terminou o seu banho de higiene, tá? Desliga o chuveiro, pega aquele coco e lava apenas a cabeça, apenas o ori, dá uma secadinha e veste uma roupa clara, certo? Isso é muito bom e não tem contraindicações. Axé, axé. Babá, ebó sempre é necessário o egé ou não? Não, tá? Depende do ebó. A maior parte dos ebós dentro de Fá, que vem por consulta ali, sim. A maioria deles, sim, tem que ter egé. Mas tem muitos ebós que nós fazemos que não vai egé, principalmente na nossa casa. Quando nós cuidamos dos nossos orixás através do nosso ossé, aquilo que nós estamos fazendo ali, dando obi para a divindade, utilizando os elementos, aquilo ali é um ebó. Ebó, a palavra ebó é oferenda, tá? Então nós sempre estamos oferendando alguma coisa. Por exemplo, eu estou oferendando agora para o universo um pouco do meu conhecimento, passando para todos vocês. Eu estou fazendo um ebó. Por isso que eu explico até do ebó de língua, que inclusive hoje eu nem fiz, que é pegar as pimentinhas de atarê, colocar 7 pimentas de atarê na mão esquerda, para quem é mulher, e 9 pimentas de atarê para quem é homem. Coloca na mão essas pimentas, reza ali, pedindo para que Exu faça esse ebó na sua língua. Exu mora na nossa língua. Então, para que Exu coloque as palavras certas na nossa boca, que Exu esteja positivo com a gente hoje,
né? Se você vai para uma reunião de negócios, que Exu coloque a palavra certa, que Exu não te manipule, que Exu manipule as outras energias, e aí coloca aquele atari na boca, masca tudo isso, né? Depois tem gente que pode cuspir isso na terra ou pode engolir. Até se pegar um dedinho de gin ou de alguma bebida alcoólica também ajuda a ativar, mas é um dedinho, viu, gente? Pinga um pinguinho no chão para saudar a terra, né? É o dízimo da terra, tudo volta à terra. E depois você toma aquilo que é uma ativação para a sua língua. É um ebó de língua para que as suas falas estejam boas, estejam em irê. Esse fundamento da água eu aprendi no Kardec. Sim, mas a água, né, ele é o elemento primordial que veio do céu para a terra ligado aos orixás. No Kardec, tudo, né, a gente usa água, por exemplo, do Dr. Bezerra de Menezes, que é um tratamento maravilhoso, e eu falo que tudo é bom e tudo funciona. Só que a água, ela vai ter uma ativação, ela vai conseguir concentrar uma quantidade de energia. Outros elementos também têm energia, uma folha tem um tipo de energia, o sangue tem um tipo de energia. Então existem coisas que são tratamentos, tá? Como a água do Dr. Bezerra de Menezes, que é maravilhosa, mas é um tratamento. Agora tem pessoas que já não dá para fazer um tratamentinho, ela precisa ir para cirurgia, tá? Então, um exemplo. A água do Dr. Bezerra de Menezes, no Kardec, como você está dando esse exemplo, é maravilhosa, mas às vezes você tem que tomar aquela água durante muitos meses para ter um resultado. Só que se eu tenho um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, como está falando aqui hoje, né, aquilo ali ele se desenvolve muito rápido. Então, o tratamento com a água pode não se tornar eficaz por conta da energia. Então, neste caso de um câncer, nós precisamos de um tratamento de choque. O que é um tratamento de choque? Fizemos o exame, descobrimos um tumor, não dá para ficar tomando um remedinho na sua casa ali, um comprimidinho, que aquele comprimidinho ele vai resolver aquele problema. Não. Ele pode um comprimidinho tirar uma dor, ele pode camuflar alguma coisa, mas não significa que aquilo ali não está ali e está gerando ainda cada vez mais problemas. Ou seja, minha visão do ebó, quando é um ebó bem executado dentro daquilo que precisa, é cirurgia. A pessoa ela vai para a cirurgia, arranca o tumor, limpa aquilo ali tudo e depois nós começamos um tratamento de choque. Isso é um tratamento de choque, é entender. Só que mesmo assim, nesse tratamento de choque, às vezes a pessoa ela não muda. Às vezes a questão é emocional, ela fica guardando coisa, ela fica visitando ali. Então ela está tomando uma medicação contra aquilo ali, para que aquilo ali cada vez gere mais problemas. Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né, com os nossos pensamentos, aquilo que a gente vai carregando, as nossas emoções. Isso é o que é mais importante. Carência emocional é muito comum em qualquer comunidade religiosa mesmo. Sim, até porque qualquer comunidade religiosa e espiritual seria um pronto-socorro espiritual para ajudar pessoas, né? É difícil aparecer uma pessoa que ela vem ali só para falar, minha vida está muito boa, está maravilhosa, eu só vim consultar Ifá para ver para ela continuar boa do jeito que está. A pessoa normalmente é aquele ditado, ou é pelo amor ou é pela dor. Então normalmente ela sempre chega ali pela dor. E às vezes até quando começa a melhorar, o que acontece? Aquela pessoa ela abandona aquilo ali tudo. Por quê? Já melhorou, né? Já melhorou um pouquinho. Então esse melhorar um pouquinho é o motivacional. A pessoa melhora um pouquinho, acha que aquilo ali foi bom, só que aquilo dura um tempo pequeno, porque esta melhora não é mudança, tá? Você só melhorar não adianta nada, né? Você tem que ter mudanças. E eu vejo que o Ifá, os orixás, da forma que nós praticamos, trazendo consciência, essa percepção, principalmente de tecnologias muito avançadas, né, de consciência, de desenvolvimento, é aquilo que eu falo. Hoje nós temos nomes novos para coisas velhas. Nós temos física quântica, PNL, que é programação neurolinguística, que é o estudo do cérebro, que é como o cérebro ele se comporta, mas na verdade tudo isso os antigos já sabiam ali através da percepção de Ori, né, a metafísica dentro dos Odus, a matemática universal dentro dos Odus. Então tudo já está criado, tudo já foi escrito, só basta a gente começar a se desenvolver. E é por isso que em cada
em cada tradição. Nós temos deuses com nomes diferentes, com linhagem diferente, mas muitas vezes o conhecimento, o conceito, ele é muito parecido, né? Por exemplo, como Ganesha na Índia, é a mesma energia ligada ao Ogum, só que lá naquele hemisfério ele foi cultuado de uma outra forma, com uma outra visão, com uma outra personalidade, com uma outra visão. Já como a gente coloca, alguns colocam como São Jorge sendo um Ogum também. Então, em várias tradições, nós tivemos guerreiros que têm características parecidas. Porém, se a gente pega a tradição mais antiga, é o culto dos orixás. E como Ifá fala que não existe nada novo no mundo, tudo é cópia daquilo que já aconteceu no passado remoto, a gente também vem replicando a energia dos nossos ancestrais. Axé, pessoal, essa live foi uma live interessante aqui sobre as percepções de Ori. Axé é relativo, babá. Tem pessoas que teve o pai e teve a mãe e são um desastre na vida. Conheço alguns. Sim, com certeza. Só que aí depende daquilo que foi inserido. Como a gente também, dentro disso, é uma complexidade muito grande. Porque como nós recebemos até 7 gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe, imagine que nessa loteria é muito comum a gente ver aquele pai e aquela mãe que são super honestos, trabalhadores ali, aquele filho não quer nada com nada. Porque às vezes ele puxou uma carga de um ancestral de 3ª, 4ª, 5ª geração. Então entenda que nós somos um emaranhado de energia e que não é só nós. Se fosse só nós ali, a nossa percepção estava ótimo. Mas nós somos um emaranhado dessas energias e nós também herdamos essa carga de ancestralidade de até 7 gerações passadas, onde esse resgate dá 254 indivíduos. Imagine a influência de 254 indivíduos. Fora isso, tem a forma que você foi criado, o país que você nasceu, o bairro que você nasceu, as amizades que você teve, a família que você teve, tá? A percepção de mundo que você teve. Aí nós pegamos os seus problemas que você traz da sua espiritualidade, onde você pode ser perseguido por um grupo espiritual, tanto no positivo quanto no negativo, que é o que nós falamos do conceito de Ebé Orum, de sociedades espirituais, onde tem ali os nossos amigos espirituais que pode nos ajudar, mas pode boicotar os nossos caminhos. Então veja, em 1 minuto eu dei já vários exemplos aí desta complexidade. Por isso que nós estamos falando de Ori e a fonte aonde nasce alguns bloqueios. Mas dentro disso, né, cada ser humano é um universo e que tem que ser decifrado. Por isso que eu falei lá no início da live que a nossa vida ele é um projeto. E tudo que nós compramos tem um manual de instrução. E que a maioria nem lê o manual de instrução, só quer ir lá ligar na tomada e vai descobrindo no meio. É que nem a gente faz com a nossa vida. E isso é um dos grandes problemas, porque como nós estamos acostumados a não ter um manual, é experiência, acerto e erro, certo e erro, cai e levanta, para ir ter os aprendizados, e mesmo assim tem gente que não tem aprendizado, vive caindo e levantando. Por isso que tudo conta, tudo vale um ponto. Tem que colocar isso, tudo vale um ponto, e cada dia a gente tem que melhorar 1%, é só isso. Se a gente melhorar 1% a cada dia, tá ótimo. Por isso que terapia é tão importante. Infelizmente, muitas casas não dão importância. Sim, porque é aquilo que eu falo. Infelizmente, as pessoas na macumba estão muito acostumadas com a macumbinha gourmet, tá? Que é aquilo ali, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Põe uma banana virada na lua, tal, que isso é uma magia de prosperidade. Só que a pessoa não entende que aquela macumbinha gourmet, ela precisa entender como que tá a vida dela, qual que é a percepção da vida dela. Não tem um milagre de pôr a banana e no dia seguinte, né, alguém bater na sua porta, olha, você foi, né, contemplado. Então a gente tem que entender esse nosso crescimento, esse desenvolvimento. Esse tema é muito amplo, estudar é o pulo do gato, é isso aí. Babá, eu já sinto uma grande diferença em minha vida desde que comecei a cultuar meu Ori, mas ainda sofro buscando aprovações externas ou validação. Tenho percebido muitas coisas e às vezes acho que estou até doida. Não, é isso aí mesmo. Por isso que tem lives que a gente fala de orixá, tudo, mas tem lives que a gente tem que puxar mais a responsabilidade para nós mesmos. E Ori é o que Fá ensina,
que vai sempre equilibrar a nossa cabeça. Então tem pessoas que ficam preocupadas em saber reza em Yorubá, de ficar sabendo comprimento de ori em Yorubá. Isso não é o mais importante, tá? Esse conhecimento não é tão importante. Às vezes eu até vou fazer consulta, a pessoa quer que eu fale ali um verso de Fá na língua Yorubá. Isso é besteira, no sentido que eu estou orientando o brasileiro. Você tem que entender o português ali, entender os pulos do gato. Se eu fico lá, e eu ufo, e não sei o que, você não vai entender, né? Agora, se eu falo que você está negativo para perdas na sua vida, vamos entender onde que estão essas perdas, da onde que está gerando, para entender e crescer em cima disso. Por isso que Oromilá e Fá é a divindade do conhecimento e da sabedoria. Ou seja, tudo começa através do conhecimento, o entendimento sobre esse conhecimento para que a gente possa se tornar pessoas mais sábias. O axé específico de Oromilá é essa sabedoria. E essa sabedoria a gente não adquire só lendo, estudando ali, não. É com as coisas que vão acontecendo na nossa vida e as percepções. É por isso que Ifá, ele traz um ensinamento dentro do Ikafum, que é os mandamentos de Fá, que fala que nós nascemos com 2 ouvidos, né, 2 olhos e uma única boca, ou seja, ouvir muito, ver muito e falar pouco, porque às vezes a gente é empolgado e a gente sempre quer contar a nossa história, mas a verdade é que a sua história, ela interessa principalmente a você e muitas vezes não a outra pessoa. Só que quando você entende que a sua história, através da sua história, você muda a sua vida e pode mudar a vida de outras pessoas, aí sim a sua história ela começa a se tornar até interessante para outras pessoas. Eu comecei a trabalhar nesses últimos anos forte nessas questões de bloqueios emocionais, de entender onde que tá as travas, até para entender o meu próprio processo, aonde quando eu me iniciei em Fá, tiveram algumas profecias lá e eu não conseguia cumprir aquilo, e aí a gente vai começar a entender. Então, eu na minha infância, eu era gago, eu era fanho, tá? Então, Ifá fala também que o seu bloqueio, ele vai ter intimidade com aquilo que você veio fazer na vida. Ou seja, eu tinha um problema que eu era gago e eu era fanho. Então, meu bloqueio de fala ia ter intimidade com aquilo que eu vim fazer, que seria justamente estar aqui hoje contando essas histórias para você. Imagina se eu fosse gaguinha aqui, não ia dar muito certo fazer essa live. Então veja como é importante a gente crescer, se desenvolver e a cada dia ver aonde que estão os problemas, porque se eu não tivesse desbloqueado isso, provavelmente eu não estaria aqui falando para pessoas. E muitas das vezes a gente acha que as nossas coisas não são interessantes, mas é. Esses dias, né, eu fiz a live, foi na semana passada, né, eu confesso aqui para vocês que acabou a live e tudo. E antes de começar a minha primeira consulta ali no dia, eu pensei, putz, eu acho que eu vou dar um tempo aqui no Clube 6h52, né, dar um tempinho aqui com as lives, tudo, né, vamos parar um pouquinho. E aí, a primeira consulta, não lembro o nome da senhora, me perdoa, mas ela é lá do Nordeste, né? Uma senhorinha, e que agradeceu, começou a live, a consulta já agradecendo devido ao clube, né? Porque quando a gente olha aqui que tem 230, 250, 270 pessoas, mas a maioria das pessoas às vezes está em casa vendo a live com mais alguém ou com toda a família, e ela relatou isso, que a segunda-feira para ela é o dia mais importante, que senta todo mundo na mesa, a família toda, para tomar café e ouvir o café com babá. Ou seja, isso é muito importante, porque a mensagem está chegando para pessoas que não iria chegar antes, né? Então é um trabalho que não depende só de mim, tem toda uma questão espiritual por detrás para que isso seja realizado também. Axé. Babá, o que significa sonhar sempre com alguém? Uma coisa sempre penso, uma vem lá há anos e incrivelmente encontra, e assim me espanta. Pode ter alguma sincronicidade no universo que precisa entender isso, ou isso pode ser também alguma coisa mal resolvida que precisa quebrar isso. Então o Ori, às vezes, ele vai revisitar aquela situação, tá? Ou às vezes é uma conexão com um tipo de energia que vai simular aquela pessoa.
Existem pessoas que sempre que vai sonhar com uma pessoa do passado já sabe que está vindo problema. Então você também começa a entender você como um oráculo. Porque todas as percepções a gente já acaba tendo antes, a gente só não dá atenção a elas. Babá, como você enxerga a compulsão alimentar? Está diretamente ligado ao Ori ou um bloqueio? As duas coisas ou a terceira coisa também. Isso daí pode ser um problema ligado também à recompensa. Na verdade é um outro bloqueio isso daí, chamado recompensa imediata. Tá? O alimento ele é um tipo de recompensa imediata, onde muitas vezes a pessoa ela não tem aquela percepção do longo prazo. Por isso que a gente quer as coisas para ontem, a macumbinha gourmet, o feitiço que faça hoje e acabe amanhã. As pessoas começam a dieta e em menos de uma semana se boicota. Por quê? Porque o resultado não é rápido, né? Tem que ter uma mudança. Por isso que eu estava até ontem analisando, e ontem foi um dia muito especial assim para mim, porque trabalhei com muita energia, e ontem até depois de todas essas percepções, né? Fui fazer meu treino de flauta antes de dormir, e ali eu tive inúmeras percepções, né? E ontem realmente foi um dia maravilhoso nessas questões de percepções. E é por isso que eu venho falando hoje sobre esses bloqueios, né? Já até passamos da nossa hora aqui, mas o objetivo dessa live é que a gente comece a se desbloquear, comece a entender onde estão nossas falhas, aonde a gente vai jogando a responsabilidade na nossa vida, na mão de outras pessoas. E eu finalizo essa live mesmo com muitas perguntas aqui. Eu finalizo essa live, né, explicando sobre essa questão de necessidade de aprovação, aonde o nosso Ori, ele sempre tem que estar equilibrado para que a gente possa mudar, para que a gente possa se desenvolver, que a gente possa crescer. Então, inauguramos hoje aqui uma nova fase no nosso Clube 652, onde nós vamos aprender muito sobre essas questões de atemporalidade cerebral, de reservas mentais, entender a despertar o nosso Ori para que tudo possa fluir. Porque Ifá ensina, né, que se o nosso Ori não nos abençoar, nenhum orixá abençoa, tá? E eu não vejo que a grande mudança é só a gente fazendo uma louvação para Ori, falando Ori Aperê, Ori Ru, Ori não sei o quê. Tudo isso é bom, tudo isso tem uma energia, mas nós temos que entender aquilo que vem dentro de nós. Entender aonde que estão nossas falhas, entender aonde que nós caímos ali, aonde que a gente perdeu o rumo da nossa vida. Então é importante fazer uma retrospectiva e entender todos os passos que fez a gente chegar até onde nós estamos hoje. Porque ali dentro dessas histórias vai esconder dicas, né, da sua percepção, daquilo que você precisa melhorar ali a cada dia e crescer. Então axé, que Fá abençoe a todos vocês, um grande beijo e até o nosso encontro da semana que vem no nosso Clube Odioadê, e vamos continuar falando sobre essas percepções espirituais e os caminhos de Ori. Axé, que Fá abençoe a todos. Ela Moboru, Ela Moboye, Ela Moboye Oboxixé. Axé.